Olá, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos a mais uma aula na TR Cursos. Hoje, a gente vai ter a nossa aula 2 sobre doenças neurodegenerativas. Então, se você ainda não viu a aula 1, aproveita que ela está disponível aqui no canal. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso mini curso. Lembrando que se você está participando comigo ao vivo, o certificado de participação vai ser enviado para você no final dessa aula hoje, ok? Eu sou Tainara Tomás, muito prazer, sejam bem-vindos. Sou fundadora da TR Cursos, criadora de conteúdo aqui desse canal. Atuo já na área de docência de jovens e adultos desde 2014 e estou aqui para facilitar o seu entendimento sobre doenças neurodegenerativas. Lembrando, as informações disponibilizadas nessa aula devem ser apenas utilizadas para fins informacionais, não podendo jamais serem utilizadas em substituição a um diagnóstico médico por um profissional habilitado. Como eu sempre aviso, os nossos minicursos eles têm caráter informativo. O conteúdo é resumido e bem simplificado. Se você quer aprofundar o conteúdo, vem fazer um curso presencial comigo sobre o tema. E, falando em tema, o que a gente vai abordar? Hoje, a gente vai falar na nossa aula 2, a doença de Parkinson e mal de Alzheimer, certo? Então, vamos embora. Doença de Parkinson, coloca aí nos comentários se você já ouviu falar, se você já conhece alguém ou já conheceu alguém que tenha a doença de Parkinson. Essa doença é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alteração na fala e na escrita. A doença de Parkinson ocorre por causa de uma degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra. Essas células produzem a substância dopamina, que conduz as correntes nervosas, que são os neurotransmissores, ao corpo. A falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos, provocando os sintomas acima descritos, tá? Então, essa questão aí de falta de dopamina vai estar diretamente relacionada no Parkinson a lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, alteração de fala e, principalmente, o sintoma característico, que é os tremores. Como que é feito o diagnóstico da doença? Ele é feito com base na história clínica do paciente e um exame neurológico. No Parkinson, eu ainda não tenho nenhum teste específico para realizar o diagnóstico ou mesmo para indicar a sua prevenção, tá? Então, o diagnóstico ele vai ser baseado mesmo no que o paciente relata, nos sintomas e também em exames neurológicos para entender a função dos neurônios, como está a questão dos neurotransmissores no organismo daquela pessoa. Quais são os sintomas? A história de quem é cometido pela doença de Parkinson consiste em um aumento gradual dos tremores, maior lentidão, caminhar arrastando os pés e a postura inclinada para frente, tá? O tremor afeta os dedos ou as mãos, mas também pode afetar o queixo, a cabeça ou os pés. Isso mesmo, gente. Não é só a mão que treme. Eu posso ter o paciente tendo tremores em outras extremidades do corpo. Além disso, o tremor pode acontecer em um lado só do corpo ou dos dois lados. E também pode ser mais intenso de um lado do que do outro. De novo, não afeta só a mão, pode afetar a cabeça, queixo, os pés. Um lado só ou os dois, pode ser mais forte de um lado, menos do outro, tá? E é um aumento gradual dos sintomas. O tremor, ele ocorre quando nenhum movimento está sendo executado. Por isso ele é chamado de tremor de repouso. Por outras razões que ainda são desconhecidas, o tremor pode variar durante o dia. Torna-se mais intenso quando a pessoa fica nervosa, mas pode desaparecer quando a pessoa está completamente descontraída. O tremor é mais notado quando a pessoa segura com a mão um objeto leve, como um jornal. E os tremores desaparecem durante o sono. A lentidão dos movimentos é talvez o maior problema do parkinsoniano, embora esse sintoma não seja notado por outras pessoas.
Uma das primeiras coisas apercebidas pelos familiares é que o doente demora mais tempo para fazer o que antes fazia com mais desenvoltura, como tomar banho, se vestir, cozinhar e escrever. Inclusive, na escrita ocorre a diminuição do tamanho da letra. Outros sintomas que podem estar associados ao início da doença: rigidez muscular, redução da quantidade de movimentos, distúrbios de fala, dificuldade para engolir, depressão, dores, tonturas, distúrbios do sono, distúrbios respiratórios e distúrbios urinários, tá? Todos esses sintomas podem estar associados à doença de Parkinson. Como que essa doença vai evoluir? A doença de Parkinson, ela tem uma progressão muito variável e desigual entre os pacientes. Em geral, ela possui um curso vagaroso, regular e sem rápidas ou dramáticas mudanças. De novo, ela vai evoluindo gradativamente, devagar, de forma regular. Na maioria dos casos, não acontece nenhum episódio tão agudo. Tratamento para Parkinson, a gente ainda não tem cura para a doença, porém, ela pode e deve ser tratada. Não apenas combatendo os sintomas, mas também tentando retardar o seu progresso. A grande barreira para se curar a doença está na própria genética humana, pois o cérebro, ao contrário do restante do organismo, as células não se renovam. Então, quanto mais você estimular as células, quanto mais você estimular aquele organismo, mais a gente vai estar combatendo o progresso dessa doença, tá? Nada pode ser feito diante das mortes das células produtoras de dopamina, que é um neurotransmissor. A grande arma que a medicina tem para combater o Parkinson são alguns medicamentos, em alguns casos, cirurgias, além da questão da fisioterapia e da terapia ocupacional, que realmente elas fazem milagres num quadro de paciente com Parkinson, tá? Mas todas essas terapias, elas combatem apenas os sintomas. A fonoaudiologia também é uma terapia, uma prática multidisciplinar muito importante para os parkinsonianos que têm problemas de fala e voz. Então, a gente viu que a doença ela tem diversos sintomas, ela tem diversas manifestações, que podem ser mais graves e evidentes em umas pessoas e não na outra, tá? E aí, a partir disso, a gente vai pensar em atividades multidisciplinares em cima do que é mais presente naquele paciente. Não são todos iguais. Agora a gente vai falar do mal de Alzheimer, tá bom? O mal de Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa, também conhecida como mal de Alzheimer. É uma doença que tem uma evolução importante da gente entender em que grau essa doença se encontra, em que estágio o paciente está, até para facilitar o nosso tratamento. O paciente, ele é diagnosticado quando ele vai perdendo aos poucos certas funções do cérebro, como aquelas que trabalham diretamente com memória, habilidade linguística, habilidade de pensamento abstrato e até mesmo a capacidade de cuidar de si. De modo geral, o Parkinson ele tem uma progressão média de 8 a 12 anos. Não é do dia para a noite que a pessoa começa... Parkinson não, gente, o Alzheimer. Não é do dia para a noite que a pessoa é diagnosticada com Alzheimer. Ela é uma doença que vai progredindo gradativamente com esses sintomas de perda de habilidade linguística, perda de memória. Às vezes a pessoa lembra de um negócio que aconteceu lá em 1500 e bolinha, mas não consegue recordar algo recente, tá? De novo, essa doença ela pode levar aí uma progressão de 8 a 12 anos. Por que isso acontece, Thay? Isso acontece porque há um problema no cérebro relacionado ao processamento de proteínas. Se antes essas proteínas eram utilizadas e eliminadas de forma devida, agora seus restos vão ficando entre os neurônios. Por isso, elas são tóxicas. E esses pedaços de proteína acabam fazendo com que o neurônio não funcione de forma correta.
Dependendo da região do cérebro onde o neurônio para de atuar, o paciente para de perder determinadas funções. Qual é o local que é mais afetado? A região do cérebro que a gente chama de hipocampo, que é a região cerebral que está diretamente relacionada à memória. Por isso que a gente vê o paciente com Alzheimer, a gente correlaciona muito com essa perda de memória, porque, em geral, é sim a região mais afetada. Essa doença é caracterizada como crônica, pois quem recebe o seu diagnóstico convive com ela diariamente. O Alzheimer não tem cura, mas pode ser usado medicamentos para tratar certos sintomas, como a questão da agressividade. Além disso, pode evoluir para uma outra condição, como a demência. Tá? Alzheimer não é demência, são condições distintas. O Alzheimer tem esse nome em homenagem ao neurologista alemão Alois Alzheimer, que foi o primeiro médico a descrever essa patologia com seus sintomas e riquezas de detalhes. Lá naquela época era muito comum, né? A galera descobrir coisas e colocar o nome dela nas coisas. A gente tem, por exemplo, na enfermagem, a manobra de Heimlich. Foi o cara que descobriu, ele colocou o nome dele. Queria eu descobrir alguma coisa e colocar lá, tá? E resumiu como o nome de uma manobra ou de uma doença. Pessoa? Quem que pode sofrer de Alzheimer? De forma geral, o Alzheimer atinge pacientes da mais idade, ou seja, de mais idosos. Sendo que menores de 65 anos de idade também podem ter a doença. Nesse caso, a condição é chamada de Alzheimer precoce. O que seria o Alzheimer precoce? O Alzheimer precoce é o termo utilizado para designar pacientes com menos de 65 anos de idade que passam a apresentar alguns dos sintomas dos estágios iniciais do mal de Alzheimer. Quais são as causas do Alzheimer? Há algumas hipóteses existentes, que vão desde deficiência de enzimas e proteínas até uma exposição exacerbada ao alumínio e outros produtos químicos que acabam por se depositar no cérebro. No entanto, a gente ainda não tem certeza das causas do mal de Alzheimer. O Alzheimer é hereditário? O Alzheimer não é hereditário, mas alguns casos precoces podem passar de geração em geração, sendo necessário um acompanhamento mais ativo e energético desses pacientes. Quais são os estágios do mal de Alzheimer? Por se tratar de uma doença degenerativa, cujos sintomas tendem a piorar conforme o tempo passa, os médicos dividiram a evolução do mal de Alzheimer em 4 estágios diferentes, para permitir um melhor acompanhamento desse paciente. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre os estágios do Alzheimer. Primeiro estágio. De forma geral, também é quando se apresentam os primeiros sintomas. Nessa fase, o paciente demonstra comprometimento de memória, até mesmo para atividades que acabaram de acontecer. Ele vai ter dificuldade de aprendizado, se perde em locais familiares, tem dificuldade para tomar decisão, perda de interesse nas atividades que eram prazerosas, mudança de humor, alteração na personalidade e mudança nas habilidades visuais e espaciais. Então, esses são os primeiros sintomas que vão estar relacionados ao Alzheimer. Também os sintomas que a gente vai classificar como primeiro estágio do Alzheimer. Na segunda fase do Alzheimer, o paciente apresenta dificuldade de falar, deixa de conseguir morar sozinho, pode ter alucinação, pode se perder até mesmo dentro da sua própria casa, repete constantemente as mesmas perguntas, começa a apresentar agressividade, apresenta problemas de coordenação motora que acarretam dificuldade de realizar tarefas simples, apresentam também agitação constante. Já na terceira fase do Alzheimer, pode abraçar a incontinência urinária e fecal, dificuldade para se alimentar e engolir, comportamento inapropriado em público, não conseguir entender o que acontece ao seu redor, resistência em cumprir atividades diárias, além da questão de deficiência motora, inclusive a dificuldade para caminhar e fazendo necessária a utilização aí, da cadeira de rodas. A quarta fase do Alzheimer é considerada a fase terminal, sendo que nessa fase o indivíduo pode apresentar mutismo, então ele já não fala mais,
não reconhece nenhum familiar, amigo ou qualquer tipo de objeto comum, ele vai ficar restrito ao leito, porque ele vai ter dificuldade completa de movimentos, além da presença de infecções constantes. Como é que a gente vai fazer o tratamento do Alzheimer? A doença não tem cura e é de forma generalista. A gente vai tratar com remédios para auxiliar no ganho de sobrevida do paciente, retardando o surgimento de novos sintomas ou utilizando medicação para amenizar os sintomas já existentes. Para saber quais medicamentos utilizar para cada fase, aí somente o médico vai conseguir identificar. Como é que a gente pode fazer para prevenir o Alzheimer? Primeiro, manter uma dieta equilibrada e saudável, praticar atividade física, evitar o tabagismo, o alcoolismo, além de tratar e prevenir condições cardiovasculares, como a questão da diabetes, colesterol, a hipertensão. Pode ajudar também tanto no Alzheimer quanto também nas questões relacionadas ao Parkinson, tá? Estilo de vida saudável, gente. Não é para você ser a louca da salada e gratidão, mas é você se alimentar saudável, você se movimentar, você estar sempre em movimento para não enferrujar, né? Além disso, a gente precisa manter o nosso cérebro em movimento. Então, fazendo palavras cruzadas, testes cognitivos de raciocínio lógico, tudo isso ajuda. E é importante observar a questão do convívio social e das trocas com amigos e familiares, inclusive dos vínculos afetivos. Esse equilíbrio é importante não só para prevenir o mal de Alzheimer, mas também para a gente garantir a saúde mental na terceira idade. Como que a gente vai fazer a questão da assistência da enfermagem nos pacientes que envolvem Alzheimer e Parkinson e, no modo geral, as doenças neurodegenerativas? Primeiro, a gente vai fazer a avaliação da atividade diária do paciente. Entre os principais cuidados de enfermagem, a gente vai citar a criação de uma rotina para ajudar a simplificar as funções. Como enfermeiro, você tem que ter atenção nos medicamentos que vai oferecer o paciente, inclusive na questão da dosagem e dos horários recomendados. Além disso, é essencial que o profissional entenda quais são as atividades realizadas no dia a dia e, caso necessário, realize adaptações para aquele paciente. E quando a gente fala de cuidados de enfermagem e geriatria, a gente precisa ter muito mais atenção com essa rotina diária, tá? E sempre ajudem os idosos a fazer atividades que fortaleçam a memória. Outra coisa importante dentro dos cuidados de enfermagem é a observação e melhora da capacidade funcional. Fazer um trabalho em conjunto com outras especialidades, como fisioterapia, por exemplo, é um dos principais cuidados da enfermagem no paciente com Parkinson e no paciente também com Alzheimer, tá? Principalmente a fisioterapia para o parkinsoniano, por causa da incapacidade funcional que ele vai adquirindo com o agravamento da doença. Essa é definida como habilidade para realizar as atividades que possibilitam a pessoa cuidar de si mesma. Então, a gente vai pensar nessas ações, tá? Sabemos que mesmo quando os primeiros sinais do Parkinson aparecem, pode ser complicado realizar tarefas simples. Então, de forma geral, o enfermeiro, o técnico, a enfermagem pode ajudar com a questão de alimentação e higiene, caso os tremores estejam muito intensos. Mas o ideal é sempre manter o foco na independência e autonomia do paciente. Quanto ele consegue fazer, deixa ele fazer. Supervisiona, mas deixa ele fazer. Depois a gente vai ter a questão da melhora do conforto e bem-estar geral. Entre os outros principais cuidados de enfermagem, é desenvolver ações que tenham como objetivo cuidar do paciente de forma geral, de acordo com seus sintomas. Assim, é necessário prevenir o agravo de sintomas para melhorar esse bem-estar físico e mental. Muitas vezes, essas ações elas vão exigir que o enfermeiro, que o cuidador, que o técnico tenha um foco de olhar para o paciente na sua questão familiar e sociocultural, além da doença, olhar ele como um todo, né? Não só como Parkinson, não só como Alzheimer, e sim como paciente num todo. E, por fim, ajudar com os movimentos e as práticas da atividade física. Os exercícios eles vão ajudar a estimular os movimentos. Além disso, algumas modalidades como caminhada e ginástica ajudam os pacientes a ter um melhor controle e domínio do seu corpo,
tá? Inclusive nas questões de auxílio ao equilíbrio. De forma geral, os principais cuidados da enfermagem vão incluir monitoramento do movimento do dia a dia desse paciente e acompanhamento nas atividades fora de casa, tá? Dúvidas? Se tem dúvida, a hora de colocar a dúvida é agora, tá? Lembrando que no final dessa aula eu vou estar enviando para vocês os certificados e vou estar disponibilizando lá no grupo também o slide. Espero que vocês tenham gostado desse nosso mini curso. Chegamos ao final. Foi bem bacana, rápido aí para a gente entender um pouco de como ocorrem essas doenças neurodegenerativas. As aulas ficam salvas aqui no canal, então você pode revisar quantas vezes você quiser. E eu te vejo na nossa próxima aula. Grande beijo, até lá. Obrigada por me acompanhar até aqui. Não esquece de clicar aí embaixo no botãozinho de curtir, se você gostou. E compartilhar com os amigos também o nosso canal, porque toda semana a gente tem uma aula aqui bem bacana para você ficar atualizado nos melhores conteúdos de enfermagem em emergência. Estuda que a vida muda, galera. Grande beijo, até mais.